Estou muito feliz em estar aqui hoje com vocês e compartilhar a palavra de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, que a gente vai ler, ok? Enquanto vocês abrem a Bíblia de vocês, eu quero mostrar alguns livros que a gente vende na nossa loja, que é logo aqui em cima, no quarteirão de cima. Esse livro aqui do meu esposo, que é Desintoxicando a Alma. Se tiver alguém aqui com a alma intoxicada, passa ali na nossa loja, fica um quarteirão acima aqui. Ou então entra no nosso site, www.lojadolucinho.com.br. Esse livro aqui, Uma Vida com Propósito. Olha que livro maravilhoso. Para que estou na terra? Igual o irmão Luke falou, né? O livro dele, que bênção, viu? Realmente a gente precisa de livros assim para nos abençoar, para nos instruir. E eu creio que esse livro vai chegar a vários lugares que você nem imagina, mas o Senhor vai levar para a glória dele. Amém? Esse livro aqui também, Significado do Casamento. Gente, pensa num livro maravilhoso para você ler, você que deseja se casar, você que já é casado, está passando por luta ou não está passando por luta, está só na bênção. É sempre bom a gente aprender mais um pouquinho, não é verdade? E essa Bíblia aqui maravilhosa, olha só, floral para você comprar lá e ser abençoado e abençoar a gente também, amém? Vamos ler lá então, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, diz assim a palavra de Deus: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que maravilha, glória a Deus. Jesus quer que a gente viva de forma leve. Esse texto que a gente acabou de ler nos mostra isso aqui. Por isso o tema da minha pregação é leve leveza. Hoje a gente vai falar sobre sermos leves. Como que a gente pode viver de forma leve? É viver de forma não pesada. Alguém aqui conhece alguém? Você fala assim, olha para ela e fala assim, nossa, mas fulana de tal é pesada, não é? O que é uma pessoa pesada, gente? Uma pessoa complicada. Aquela pessoa que chega assim, você sente que o ambiente muda, fica mais pesada a atmosfera, não é verdade? Alguém entendeu aqui? Deixa eu esclarecer como que não é de Deus ser uma pessoa pesada, uma pessoa chata. Se eu perguntasse aqui hoje, existe alguém aqui que não vive de forma leve, que vive de forma pesada? Ou seja, algum chato aqui? Eu creio que ninguém levantaria sua mão, não é verdade? Porque ninguém quer ser conhecido como uma pessoa que é pesada, que é chata, que é complicada. Quando eu falo pesada, eu não estou falando de balança. Eu estou falando das emoções, do jeito de ser, do jeito de agir. A verdade é que todos nós somos conhecidos pela nossa forma de ser ou de agirmos no mundo. Olha só um exemplo. Existem muitas pessoas que são conhecidas pela sua alegria, não é verdade? Outras pessoas, elas são conhecidas pela sua tristeza. Nossa, fulana de tal, ela é estranha, ela é triste, o semblante dela é triste. Um exemplo disso é a Sarinha que está de férias. A Sarinha aqui, que está em trabalho em tudo na nossa juventude. Sarinha é uma pessoa leve. Ela leva alegria. Existem pessoas que levam mau humor, um monte de coisas. Existem pessoas que são conhecidas pela sua inteligência, pela sua sabedoria. E existem pessoas que também são conhecidas pela sua burrice. Ou seja, nós podemos ser conhecidos de várias maneiras. A verdade é que aquilo que mais se destaca nas nossas vidas é o que mais vai fazer com que as pessoas olhem para a gente e nos defina. Então, nós precisamos ficar atentos. Por quê? Jesus, nesse texto, ele está nos ensinando que ele quer que a gente viva de forma leve, mas que também a gente leva leveza para a vida das pessoas. É uma responsabilidade nossa como cristãos a gente viver o evangelho, gente. Por quê? Quando você decide viver Jesus na sua vida, as coisas mudam.
Não é verdade? Eu me lembro que antes de eu me converti com 18 anos. E semana que vem eu vou fazer 50 anos de idade para a glória de Deus. E eu era assim, uma menina muito tímida, muito complexada, cheia de complexos. E como que Jesus entra na vida da gente e a gente é transformado. Os pesos vão indo embora, vão saindo, os complexos. Não é verdade? A forma como a gente se vê muitas vezes no espelho. E o meu marido, ele é uma bênção na minha vida, amém? Quantas esposas podem dizer aqui, o meu marido é uma bênção na minha vida? Glória a Deus, aleluias por esses homens e por essas mulheres também. Mas o meu marido, gente, ele é muito agitado, sabe? E ele vive dizendo para mim assim, Pati, você é o equilíbrio que eu precisava na minha vida. Por quê? Você tem leveza na sua vida, você traz leveza para mim, você traz calma. E é engraçado que no início do nosso casamento, início de casamento, né, gente? É um aprendendo com o outro, aquele choque muitas vezes, as diferenças, as divergências no modo da gente ser. E isso é natural, né? São duas pessoas que conviviam em casas separadas que se unem, mas ele vive dizendo para mim, Pati, você é a leveza dessa casa. E é tanto que o meu filho que está aqui, o Davi, ele é muito parecido comigo. O Davi, ele é muito leve, o Davi é leve, quase que a gente nem precisa de chamar a atenção do Davi lá em casa. Mas quando a gente percebe, eu e o Lucinho, que ele está saindo fora de quem ele é, da forma como Deus criou ele, a gente já chega logo nele, Davi, o que está acontecendo com você? Porque a gente, como pais, a gente fica atento aos nossos filhos, não é verdade? E para acrescentar ainda nessa história de leveza, chegou também lá em casa a Galileia. Quantos conhecem a história da Galileia? Galileia é uma cachorrinha muito fofinha, é uma pincher, que ela vai fazer 1 ano que está lá na minha casa agora, março, e a Galileia tem somente 1 quilo. E aí na nossa casa tem uma piscina. E nessa piscina existe um plástico, ele é duro, esse plástico. Então, a Galileia, ela vai para o meio da piscina e ela fica lá, numa boa, né? Já tem 1 ano que ela está lá em casa, a gente ensinou para ela, não pode Galileia, mas ela não quer obedecer. E é onde ela fica, na área lá fora. E aí, certo dia, o Lucinho chamou minha atenção e falou assim, Pati, olha que engraçado, sabe por que a Galileia não afunda? Eu falei assim, Lucinho, estou tentando descobrir, porque eu tento ensinar para ela que não pode fazer isso e ela vai. Ele falou assim comigo, porque a Galileia é leve. Na verdade, nós devemos viver como a Galileia. Para a gente não afundar, para a gente não viver de forma pesada, a gente também tem que viver de forma leve. Mas olha só, existem algumas causas nas nossas vidas que nos impedem de vivermos de forma leve. Eu quero compartilhar com vocês 3 causas que nos aprisionam, né, que nos impedem de viver de forma leve e vivemos de formas pesadas. E a primeira dela somos prisioneiros do passado. Né? A gente vive carregando o nosso passado. E eu estudando essa palavra, eu li lá em Eclesiastes 7, capítulo 10, eu amo Eclesiastes, gente. Está escrito o seguinte lá, olha que interessante. Não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Ou seja, a Bíblia está falando que a gente não deve viver do passado, não é somente de coisas ruins, não. É de coisas boas também, porque muitas vezes a gente fala assim, como que eu era feliz no passado? Eu era feliz e não sabia. Ou então a gente fica aprisionado nas nossas dores, nos nossos problemas, não é verdade? Então, a primeira dela é prisioneiros do passado. A segunda causa, dúvidas sobre o futuro. A gente carrega com a gente muitas dúvidas. Como vai ser o amanhã? Será como é que vai estar, né? Meu dezembro, meu final de ano?
Ai, será que eu vou estar melhor do que eu vou estar hoje? Por quê? Na verdade, é porque nós não confiamos realmente que Deus cuida da gente. Então a gente vive lá no futuro, né, com essas dúvidas. Ai, como que vai ser? Como que será? Será que eu vou estar bem? Não vou estar? Minha vida vai acontecer alguma novidade ou não? Então Mateus capítulo 6, 34 diz, né, que a gente não deve preocupar com amanhã. Que o pastor Isaías acabou de falar aqui, porque basta o hoje, basta as nossas preocupações de hoje. E a terceira causa é incapacidade de vivermos o presente. Ou seja, a gente está vivendo hoje, sábado, mas a gente já está lá em semana que vem. De repente você está aqui, igual eu disse aqui, você já está lá em dezembro. E é interessante que dezembro de 2021 passou. E dezembro de 2022 vai chegar ainda. Então, nós precisamos viver o nosso presente. O nosso querido pastor Márcio, ele é muito fofinho. E ele tem as frases dele, que eu amo também. Frases de sabedoria da vida. O nosso pastor, ele é muito sábio. E ele tem a seguinte frase: temos o hoje para vivermos. Nós temos o hoje para a gente sorrir, para a gente poder tratar bem uma pessoa, para a gente poder ser generosa com ela, para a gente poder... Não, eu vou ter fé em Deus, que isso vai mudar na minha vida, eu preciso olhar para o Senhor. Então, essas três causas são as principais que nos impedem de vivermos uma vida leve. Mas voltando no texto, o texto traz para a gente alguns passos importantes e fáceis para a gente colocar em prática nas nossas vidas, para que a gente possa viver de forma leve. Tem alguém aqui que fala assim: Pati, essa palavra é para mim, eu preciso viver de forma leve. Eu confesso para vocês, gente, que eu sou uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa leve, eu não tenho essa agitação, essa preocupação com o futuro, não. Mas isso foi algo que o Espírito Santo de Deus teve que trabalhar na minha vida. Então, nós precisamos seguir os passos de Jesus nas nossas vidas. E o primeiro passo que a gente leu aqui é irmos até Jesus. O texto começa dizendo: vinde a mim, venham a mim. É interessante que nós devemos ir até Jesus. Como que nós devemos ir até Jesus? Eu aceito Jesus aqui hoje, aceitei o ano passado e está bom demais. Está bom demais aceitar Jesus dessa forma. Ir até Jesus de vez em quando surge um problema, aí a gente vai até Jesus, não é verdade? Quem poderá me salvar, né? Só faltava entrar, é o Chapolin que entra e fala assim: é Chapolin, não é Chapolin, não, é Jesus que salva a gente. Então, olha só, devemos ir até Jesus diariamente. E o primeiro passo é através da oração. Gente, como que o cristão lança a sua ansiedade, né? Como diz lá em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É através da oração. Não é a gente correndo atrás de profeta, de pessoas que muitas vezes vão orar pela gente. Claro que essas pessoas que vão orar pela gente, elas são fundamentais. Mas primeiro a gente deve ir até Deus, porque Deus é aquele que melhor conhece o nosso coração. Coisas que muitas vezes a gente nem fala, a gente nem sabe que vai acontecer, o Senhor já sabe. Então, nós precisamos entregar a Deus através da oração os nossos pesos, as nossas angústias. E a segunda forma é lendo e vivendo a palavra de Deus. Muitas vezes a gente fala: preciso ler a palavra de Deus, mas é muito pouco. Nós precisamos ler e viver como muitas vezes a gente olha assim e fala assim: gente, mas será que eu estou vivendo isso aqui na minha vida, buscando a Deus diariamente? Aí você vai lá e lê a Bíblia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você começa a pensar o que a palavra de Deus é para você. Ou seja, ela vai te ensinar, ela vai te instruir a seguir o caminho certo. E Tiago 1,22 diz o seguinte: ai que lindo, é poder de Deus, gente. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Coisa terrível
terrível a gente tentar enganar a gente mesmo, ou tentar enganar a Deus. Não tem como. Nós olhamos para o espelho e essa pessoa, esse homem, essa mulher, muitas vezes que a gente vê no espelho, a gente não tem como enganar, e muito menos a Deus. E a terceira forma é jejuando. Olha só, quando a gente saiu para poder fazer essa viagem, nós ficamos 2 semanas, quase uns 20 dias na Europa, em alguns países lá visitando. Gente, milagre que Deus faz na minha vida, na vida da minha família, é um milagre atrás do outro, que a gente vive pela fé. Muitas vezes as pessoas nem entendem, Jesus leva a gente para os lugares chiques, né? É Jesus que dá isso para a gente. Mas a gente falou assim, a gente não pode fazer essa viagem sem jejuar, sem orar, sem jejuar, sem buscar a Deus. É algo muito importante, gente. Uma viagem para o exterior, ainda que seja uma viagem no Brasil. Eu e minha família, a gente sempre se reúne. Tanto no início do ano, a gente fala assim, nós precisamos ser diferentes esse ano. A gente precisa orar, jejuar, buscar a Deus, ler a palavra de Deus. Nós não podemos ser pessoas carnais. O amanhã, o passado, não. Vivemos o hoje, vivemos de forma sábia para Deus. E o segundo passo, o texto continua dizendo para a gente, olha que lindo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Que coisa maravilhosa, gente, porque é algo tão fácil. Como o nosso pastor Márcio fala, o evangelho é tão simples, Jesus é tão simples, porque olha só, o que está dizendo a palavra de Deus? Todos os que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim, diz Jesus na palavra dele. O que nós precisamos fazer então no segundo passo? Nós precisamos nos render diante de Deus, precisamos reconhecer que estamos vivendo de forma pesada e não de forma leve, porque Jesus está dizendo assim para a gente, você que está aí cansado, você que está aí preocupado, você que está vivendo do passado, você que está preocupado com o futuro, venha até mim, eu tenho descanso para te dar, gente. Quantas vezes a gente busca descanso em tantas coisas, mas a gente não vai até Deus. Deus se torna o último recurso. Já fiz tudo, agora eu vou orar. Não, a gente ora primeiro a gente ora, a gente fala com o Pai, a gente busca a Deus, a gente lança para o Senhor os nossos medos, preocupações, tristezas. É esse o caminho que Ele vai nos ensinando aqui nesses 2 versículos. Mas acontece que a nossa falta de obediência, muitas vezes, é um dos motivos de não vivermos de forma leve. É interessante que Jesus, gente, Ele não viveu para si próprio. Jesus em tudo, Ele buscou ser obediente a Deus. João 6,38 diz o seguinte: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu não sei vocês, mas eu acordo todos os dias e eu falo assim, Jesus, hoje eu quero ser mais parecido contigo, Jesus, me ajuda. Ontem eu pisei na bola, ontem eu não fui legal. Deus, como ontem eu fui pesada, como eu fui chata nessa situação. Eu não tive fé, eu não agi com sabedoria. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Vocês sabiam que não é feio a gente olhar para a gente e ver que a gente errou, que a gente pecou, que a gente não foi legal, que a gente não foi, não glorificou o nome do Senhor? Isso é bonito. Deus se agrada, Deus fica feliz. Não é verdade? O que os fariseus faziam? Eles se sentiam os melhores. Melhor que os outros. Não. Deus quer que a gente reconheça a nossa fragilidade e que nele nós podemos vencer o mal, nós podemos vencer o pecado. Nós também, assim como Jesus, podemos e devemos viver para a glória do Pai. Isso é maravilhoso, viver para Deus. E o terceiro passo é: como Jesus pode nos dar leveza. É um passo muito simples, gente. Eu estou falando aqui hoje de coisas muito simples, mas o bonito do Evangelho é que ele simplifica as nossas vidas. Você já reparou que Jesus era simples?
Todo lugar que Jesus chegava, ele transformava o ambiente que ele estava. Jesus levava leveza, ele levava poder, ele levava alegria, ele levava cura para a vida das pessoas. Ele jamais olhou para alguém e disse: para você não tem jeito. Ele, é verdade, confrontava o pecado. Ele não concordava com uma vida de pecado, mas ele amava e ele ama o pecador. Então, o terceiro passo é confiar em Jesus. Continua o texto seguinte: e eu darei descanso a vocês. Olha só, a gente só entrega algo para alguém que é precioso se nós confiamos nessa pessoa, não é verdade? Eu me lembro que quando os meus filhos eram pequenos, a minha família não mora aqui. Eu tinha sempre a pastora Vanessa e o pastor Eduardo, pessoas de confiança, que eu confiava deixar os meus filhos pequenos para olhar eles para mim. Então, a nossa vida é preciosa. Se nós não olharmos para nós mesmos, para a nossa vida, para a vida do outro, e termos essa empatia de que a vida é linda, a vida é maravilhosa, existem muitas lutas, não é verdade? Mas nem por isso ela deixa de ser preciosa. Pelo contrário, as lutas nos mostram o quanto que a vida é preciosa, o quanto somos importantes. Né? Quantas vezes o diabo vem dizer para a gente com as lutas que a gente não vai vencer, porque ele quer que a gente seja derrotado mesmo. Não, mas a gente vai com a oração, com a leitura da palavra, vivendo a palavra de Deus, com jejum, e nós vencemos. Então, precisamos confiar em Deus. O que acontece? Quando a gente não confia em Deus, a gente entrega hoje. Quando for semana que vem, a gente já espera que o milagre aconteça. A gente já vai lá e pega de novo o problema, não é verdade? Ou então, daqui um mês, Jesus não está resolvendo esse negócio, não. Vou agir com as minhas forças. Dá errado, não dá certo, gente, não dá certo. Temos que ouvir e obedecer aquilo que o Senhor nos instrui. E o quarto passo diz: tomando o jugo de Jesus e aprendendo com Ele. É a quarta forma, o quarto passo que nós podemos aprender a viver a vida de leveza. Eu gostaria de mostrar aqui o que é jugo. Vocês podem colocar a imagem aqui? Jesus continua dizendo, olha só: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Gente, olha só, o que é tomar o jugo de Jesus e aprender com Ele? Está vendo esse objeto de madeira colocado aqui em cima desses dois animais? Pois é, isso aqui é o jugo que a Bíblia está falando aqui, olha. Que o jugo de Jesus é suave, é leve. Esse jugo é esse objeto de madeira, ele é pesado, tá? Que era colocado sobre o animal quando ele ia para a lavoura. Então, quando o animal estava com esse jugo sobre ele, sobre si, a direção estava sobre o camponês. Né, que direcionava ele. Ele tinha que obedecer às direções do camponês. Mas olha só, Jesus diz para a gente aqui que o meu jugo, né, que a gente deve tomar sobre nós o jugo dele. Por quê? O jugo de Jesus, gente, ele é diferente. O jugo de Jesus é suave, ele é leve. Nós devemos fazer o quê? O que é? Como é que você toma o jugo de Jesus? Me explica isso melhor, Paty, tá? É olhando para Ele. A primeira forma é olhando para Ele. Muitas vezes a gente olha para os problemas, olha para as situações difíceis, olha para o mundo, aquilo que o mundo fala para a gente. Não é verdade? Você é um fracassado, você não vai dar em nada. Você está sozinha, você vai terminar o seu ano sozinha, vai terminar a sua vida sozinha, sem dinheiro, sem ninguém. É isso, gente. Mas Jesus vem e fala assim: você é amado, você é precioso, eu estou com você. Não desiste não desanima não, filho. Eu te amo. É diferente, o jugo de Jesus é leve. Eu tenho descanso para você. E a segunda forma é largando o jugo do mundo. O jugo do mundo é pesado, gente. O que o jugo do mundo fala? Né? Muitas vezes, ainda mais com redes sociais agora. Se a gente for viver disso, gente, do jugo do mundo, a gente tem que ser bonito,
esbelto, não é verdade? Aquela coisa assim, né? A gente está sendo vigiado o tempo todo com redes sociais. E é uma coisa que nos leva a gente viver uma vida de comparação. Como nós precisamos deixar isso. Por quê? Porque o mundo, a sociedade muitas vezes quer colocar regras que não são regras dentro da palavra, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então a gente não deve viver como o mundo quer que a gente viva. A gente deve renovar a nossa mente em Cristo, na palavra de Deus. Então nós devemos largar o jugo do mundo e olhar sempre para Jesus. Todas as vezes que eu olho para os meus problemas, para as minhas lutas e para aquilo que muitas vezes eu vejo que o diabo vem falar para mim que eu sou uma derrotada. Se eu fosse olhar aqui hoje, estou pregando aqui, impossível. Mas eu falo assim, a pastora Lívia falou algo muito bonito comigo, que eu falei com ela, nossa Lívia, quando a gente vai pregar, a gente fica meio assim, né? Dá um frio na barriga, as perninhas tremem. E eu sempre faço questão de falar isso. Ela falou assim, Pati, você vai ser usada por Deus, como Deus sempre te usou. A mensagem é sempre maior que o pregador. Olha que bonito, gente. Eu não devo ficar preocupada. Não devo ficar preocupada. Ai, eu. Que ele cresça, que eu diminua. Que ele apareça e que eu me constranja. É isso que tem que acontecer com a gente subir no púlpito. Quando você estiver lá na sua casa, mulher, cozinhando, né? Cuidando dos seus filhos, o marido ajudando a esposa, o namorado vivendo um namoro saudável, sadio. Você que tem os seus sonhos trabalhando. Gente, isso é viver de forma leve. Deixar que a glória de Deus resplandeça nas nossas vidas. E é interessante que João 14:27 diz o seguinte: deixo a paz a vocês. A minha paz eu vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Por quê? Porque o jugo do mundo é pesado. É como esse jugo aqui desses animais. Olha que coisa pesada. Dá uma dó, não dá? Você fica assim, meu Deus, coitado dos bichinhos. Que sofrimento. Olha que falta de liberdade. Preso no outro. Não podia ir para onde eles queriam, não. Ali com um objeto pesado sobre eles. E diz o seguinte, continua João 14:27. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Tem alguém aqui com o coração perturbado essa noite? Com o coração pesado, cheio de medo, Olha, Jesus quer que você saia dessa noite aqui com leveza. O que é fardo, gente? Fardo, né? Conforme a gente leu aqui, é o que pesa excessivamente. São as cargas, os pesos, os volumes, as responsabilidades. Sabia que as responsabilidades também trazem pesos? Mas é algo que é saudável para a vida do ser humano. E se a gente não buscar a Deus diante das nossas responsabilidades, a gente vai ficando pesado, a gente vai ficando chato, a gente vai ficando cara amarrada. Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Corre para aqui, corre para lá, tem que dar conta, isso e aquilo. Quando você levanta assim, você ora, tudo fica diferente, gente. Quando a gente ora, não é verdade? Tudo muda, mas muda não é do lado de fora, não, é do lado de dentro. Por isso que a principal mudança que tem que acontecer é dentro da gente. A frase aí que todo mundo conhece: nada muda se você não mudar. É que dentro, é no coração, o modo de você olhar para Jesus, o modo de você olhar para a pessoa que está aí do seu lado. Você tem um coração generoso, bondoso. A Bíblia diz que quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Eu não aceito o egoísmo para a minha vida nesse ano de 2022. Ou seja, as nossas responsabilidades, as tribulações, as nossas angústias, os nossos apertos, infelicidades, frustrações, decepções, enfim, as dores da alma. Nós somos ser humano, possuímos corpo, alma e espírito. Então, gente, nós precisamos levar as angústias da nossa alma para Deus. Então, nessa noite, Deus está dizendo para você que chegou aqui: eu vou lá na igreja hoje, se não tiver algo de Deus para a minha vida, não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que tem jeito para você, por isso que você está aqui. Existe uma promessa de Deus para nossas vidas. Como é feliz, Salmos 1 e 2.
aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ah, que coisa maravilhosa! Gente, viver para Deus traz leveza para as nossas vidas. E o versículo termina dizendo: e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, é leve. Jesus quer que você seja tão leve e que você viva de forma tão leve e que você leve leveza hoje para sua casa, para sua família. Você que de repente saiu da sua casa hoje, brigas, né? Assim como oramos aqui, pessoas pensando em desistir do casamento. Ai, estou cansada desse casamento, estou cansada da vida, estou cansada de tudo. Eu olho para mim, eu não gosto de mim, eu não consigo amar as pessoas, a minha vida. 2022 eu pensei que ia ser diferente, mas já começou tudo de forma tão pesada, e você está carregando esse peso. Eu quero que você reflita sobre a sua vida nesse momento. Eu quero te dizer que o que eu preguei aqui hoje não é um conto de fadas, não é um conto simplesmente, é algo que é real. É algo que traz vida para as nossas vidas, é a palavra de Deus. Eu me converti com 18 anos de idade, vai fazer 32 anos que eu vivo o Evangelho de Jesus. E eu posso falar a verdade? A minha vida foi totalmente transformada e ela continua sendo transformada até hoje. Tem muito para Jesus me tornar uma pessoa ainda mais leve, mais confiante nele, uma pessoa que ora mais, que ama ele ainda de todo o coração, o que eu desejo para a minha vida.